China na nossa semana missionária. Então vamos lá? Vocês podem responder para elas. Boa noite. Boa noite. Isso. Muito bem. Então eu vou chamar aqui para me ajudar, para a gente falar um pouquinho sobre a China. A Melina. Fica aqui na frente, Bel. A Luísa e a Gabriela. Tipo de perseguição: opressão comunista e pós-comunista, paranoia ditatorial. Capital: Pequim. Região: leste e sudeste asiático. Líder: Xi Jinping. Governo: Estado comunista. Religião: religiões étnicas, budismo, cristianismo, ateísmo, islamismo. Idioma: chinês e dialeto oficial é o mandarim. População: 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. População cristã: 96 milhões e 700 mil cristãos. Área: a China é o terceiro maior país do mundo em área terrestre, continua atrás apenas da Rússia e do Canadá. Como é a perseguição aos cristãos na China? Gente, embora os norte-coreanos eles fujam e o sonho deles é fugir e estar na China, a China não é um bom lugar para o cristianismo. O cristianismo lá é muito opressivo, eles não deixam mesmo, porque o Estado é comunista, né? Então, embora tenham algumas igrejas, elas são assim, lideradas pelo governo, né? Elas são extremamente vigiadas. Outro tipo de igreja não pode ter. E a opressão na China ela é muito sofisticada, ela é muito tecnológica. Então, assim, as pessoas não têm liberdade nem com celular, nem internet, e muito vigiadas em câmeras. Por exemplo, um culto numa igreja liberada. Crianças e jovens até 18 anos, eles não podem participar desses cultos, mesmo nas igrejas liberadas. E lá, todo culto tem 2 soldados à porta, porque se alguma coisa sair fora do controle do governo, se o governo achar que tem alguma coisa que vá contra, né, o governo, essa igreja é investigada e até fechada. Os vizinhos de pessoas que se reúnem e, em nome de Jesus Cristo, eles têm a obrigação de contar para o governo. Então, assim, é muito melhor que a Coreia do Norte, mas não é um bom lugar. Nós precisamos orar muito pela China. Mas, embora toda essa perseguição, o cristianismo lá cresce muito, graças a Deus, né, Tia Jana? A história do cristianismo na China. O padre Matteo Ricci nasceu na Itália em 1552. Faleceu na China, em Pequim, em 1610. Foi um sacerdote jesuíta missionário, cientista, geógrafo e cartógrafo renascentista. É conhecido pela sua atividade missionária na China, na dinastia Ming. Ele é considerado o fundador das modernas missões católicas na China, contribuindo assim de modo fulcral para a introdução do catolicismo na China. Jonathan Beaufort é um missionário juntamente com sua esposa Rosalind. Eles são canadenses, foram para a China, onde serviram muitas décadas até retornarem ao Canadá, onde faleceram. Foi o primeiro missionário canadense membro da Igreja Presbiteriana no Canadá, enviado à China pela Missão Presbiteriana Canadense, com a sua esposa. Eles tornaram-se mais notáveis como missionário pregador da fé cristã no começo do século XX e ajudou a estabelecer o avivamento como principal elemento da missão protestante nesse país. Quando ainda jovem, adotou a seguinte expressão bíblica: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E sobre ele, um de seus companheiros, que conhecia intimamente e já havia escrito certa vez: antes de tudo, Jonathan era um ganhador de almas. Foi por essa razão que se tornou missionário para o estrangeiro. Não havia
que o atraísse. Com o fogo do amor de Deus no coração, ele manifestava um entusiasmo irresistível e uma energia incansável. Nada podia impedir os esforços dinâmicos na obra para o qual Deus o chamara. Era assim tanto aos 77 anos como quando tinha 57. Com a perda da vista durante os últimos 3 anos da sua vida, Vou ter que fazer não 2 diminuíram vídeos, vai seus ficar esforços. grande, ó. Parece que aumentaram. Vai ficar grande. Ore pela China. Peça ao Senhor para que cristãos se enfrentem o estado da vigilância e regras rígidas, recebam força, sabedoria e ousadia ao enfrentar o desafio. Ore para que os jovens que não enfrentaram perseguição antes estejam preparados para permanecerem firmes na fé. Interceda para que a igreja na China continue experimentando crescimento notável, apesar da intensificação da perseguição. Pessoal, agora